Coletiva de imprensa com analista de desempenho Enori Martins. Primeira pergunta, Chape TV, João Vitor. Boa tarde, Enori. Você é constantemente convocado para a seleção brasileira, então gostaria que você explicasse como funciona o seu trabalho lá. Você também que participou das Olimpíadas, enfim, conte um pouco para a gente. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecido por participar aqui da coletiva. O trabalho na seleção lá primeiramente é uma alegria, né? É uma oportunidade excelente. Eu tive convocações aqui aqui pela Chapecoense, eu tive uma convocação para Sub-17, inclusive até a última foi com o Thiago Kozer, nosso zagueiro. Já tinha trabalhado com ele em outra convocação anterior, até na minha primeira convocação com o zagueiro Diego Ritter, que recentemente retornou à Chapecoense. Lá é o suprassumo do futebol, né? A seleção, o Granja Comari. Eu tive o prazer de participar de 2 competições internacionais na Inglaterra e na França. Conheci o CT do Uruguai em uma convocação com a Sub-15, tive convocação na Sub-16 também. Recentemente participei das Olimpíadas como observador. Eles identificaram 4 analistas, eu fui um deles e eu analisei a seleção da África do Sul e da Nova Zelândia. Fizemos um relatório longo, assistimos mais de 10 jogos. Claro que a participação é mínima, mas feliz de ter participado de alguma forma desse ouro olímpico. Então é muito gratificante e agora dessa vez representando a Chapecoense. Só para ressaltar, a estrutura que eu tenho aqui na Chapecoense é exatamente igual a quando eu sou convocado para a seleção brasileira. Ou seja, isso facilita muito o nosso trabalho para poder entregar o melhor material para a comissão técnica daqui da Chapecoense. Vamos às perguntas dos setoristas. Enori Martins, boa tarde. Tadeu Costa das rádios Tropical FM, Vang FM. Como é que você analisa o desempenho de um grupo que de 54 pontos possíveis somou 7 no campeonato? E o que deverá ser feito para que no retorno some os pontos necessários para não cair para a segunda divisão, onde hoje é o lugar da Chapecoense? Boa tarde, Tadeu. Eu acho que os números estão aí e eles não mentem, né? É notório para todo mundo que a gente começou a competição enfrentando o Red Bull, acabamos tomando 3-0, foi a nossa maior goleada que a gente sofreu, ou seja, 3 gols de diferença. Depois disso, no máximo, foi 2 gols de diferença que a gente teve. Na sequência, a gente teve bons resultados fora de casa, principalmente contra o São Paulo. Tanto a torcida quanto a imprensa concordou que naquela época era um bom resultado. O Atlético Paranaense também, um empate no finalzinho, fora de casa. E o empate contra o líder da competição, também fora de casa, o Atlético Mineiro. Na sequência, a equipe acabou tendo uma queda e ela foi acentuada e a gente não conseguiu sair desse lugar. Agora, com a chegada da nova comissão técnica, também todo mundo acho que concorda que a gente evoluiu e continua em evolução, seja na parte física, com o apoio agora da nossa comissão permanente, de preparadores físicos e lojistas. A nossa equipe está conseguindo correr mais e principalmente não só correr mais, mas cansar menos. Poder dar maior número de sprints. Nos últimos 4 jogos, contra o Atlético Goianiense, Sport, América e o Grêmio, a gente vem conseguindo, chegando perto dessa vitória. A performance aumentou muito e é questão de detalhe. A evolução é contínua e agora nosso próximo passo é transformar essa evolução em resultado. Com essa semana de treinamento agora com a intertemporada, o Pintado e a comissão técnica vai aumentar principalmente os treinamentos analíticos, ou seja, o fundamento, para a gente conseguir chegar perto e fazer o gol, o cruzamento. De outra forma também, só mostrando um pouco de números, em comparação com todas as equipes da Série A esse ano, a Chapecoense é a primeira em número de interceptações, a terceira em número de cortes por jogo, a sexta em desarmes e a quinta em cruzamentos precisos. Ou seja, a gente continua a evolução. Na última rodada já melhoramos a nossa defesa e daqui a pouco transformar mais essa performance em resultado. Boa tarde, Enori. É Anderson Rodrigo, equipe Nota 10, Rádios Condá FM e Sonora FM. Enori, grande parte da torcida atualmente questiona a titularidade do Anselmo Ramon e o desempenho do atleta em campo. A análise de desempenho tem dados que apontem o rendimento em números do Anselmo Ramon para justificar a titularidade dele, conforme as informações repassadas pela análise de desempenho para a comissão técnica, e que também demonstrem que ele está
um patamar ou um percentual acima dos demais jogadores da posição que compõem o grupo atualmente? Boa tarde. O Anselmo Ramon ele tem características diferentes, né? Um pouco de um centroavante assim. Ele é um centroavante que faz mais o pivô, ele joga bastante de costas, ele tem um bom domínio. Você pode perceber nos últimos jogos agora o tiro de meta do Kehler, ele quase sempre domina essa bola de primeira. Ele faz vezes a função do armador ou do falso camisa 10. E o que vinha batendo um pouco no Anselmo é que no começo da competição ele era outro treinador, outra situação, ele jogava um pouco de forma diferente, acabou prejudicando um pouco o jogo dele. E agora com o Pintado, ele usa muito essa questão do centroavante pivô, então vem rendendo muito mais. Por exemplo, na última rodada, de comparação com todos os atacantes da rodada, ele foi o quarto em duelos ofensivos. Na 16ª, ele foi o quinto atleta da Série A que mais contribuiu ofensivamente na rodada. Nas duas últimas rodadas, ele foi o terceiro atleta que mais sofreu faltas. Ou seja, ele está conseguindo segurar essa bola para a gente conseguir transitar com nossos pontos de velocidade. E o dado mais importante, nos últimos 4 jogos ele marcou 2 gols, né? Então ele está conseguindo evoluir um pouco mais, apagando um pouco aquele começo que ele teve com outra característica de outro treinador. De Enori, Eduardo Florão do Globo Esporte. Enori, como é que vocês têm dividido o trabalho do setor de desempenho da Chapecoense hoje, né, para dar conta de toda a demanda que fazer a gestão dos dados gerados de Chapecoense, adversários, e também fazer um mapeamento de mercado, já pensando no planejamento de temporada que vem? Como é que vocês têm feito esse trabalho todo? Como que vocês têm se dividido nessas funções? Porque acredito que são demandas grandes aí que tem esse setor, né? Boa tarde, Florão. Aqui na Chapecoense a gente tem outro analista, né, que é o Gabriel Dias, que é um excelente profissional aqui de Chapecó. Só tenho elogios a fazer a ele. O trabalho é bastante corrido e longo. Aproveitando agora essa semana cheia, a gente está tendo bastante, então está podendo dormir um pouquinho mais. Por exemplo, o Fluminense agora, a gente analisa sempre 4 jogos do adversário, ou seja, eles vão jogar amanhã ainda, então tem mais um jogo para analisar. Eles tiveram uma troca de treinador, então o que foi feito anteriormente do outro treinador a gente pega muito pouca coisa, mais bola parada ou alguma situação. A gente faz um relatório em texto, eu e o Gabriel, seja de elenco, todos os gols do Fluminense são analisados. Por exemplo, todos os escanteios que eles bateram na competição a gente analisa. Falta lateral, falta frontal, etc. A gente faz um vídeo do adversário, e daí desses 4 jogos a gente separa, seja de primeira fase, segunda fase, terceira fase ofensiva, bloco alto, bloco médio, bloco baixo, transição defensiva, transição ofensiva, as bolas paradas. Desse material a gente faz um pouco mais compilado, uns 20 minutos, que a gente deixa para a comissão técnica assistir e manda no grupo do WhatsApp dos jogadores. E a gente faz um menor de 7 a 8 minutos que a gente exibe para eles. Além disso, a gente faz também, principalmente o Gabriel, ele faz a gente separa do Fluminense, a gente separa 18 jogadores, separa por posição e a gente faz um vídeo curto de 2 minutos com a característica individual de cada atleta, o ponto positivo, o ponto negativo, onde é que ele pode falhar no jogo. Então um videozinho bem curto para o atleta na concentração poder assistir, ver a fragilidade e onde ele é positivo, né? Além disso, a gente faz a análise do árbitro, são N variáveis. E é referente à questão de observação como a gente acaba assistindo 4 jogos de cada adversário, no final da semana, sem querer, a gente assistiu aí 8, 10 jogos, no mínimo, cada um de nós. Além disso, a gente tenta acompanhar bastante a Série B, Série C e Série D, e as competições menores, como a própria Série B do Catarinense agora que a gente consegue assistir. O mapeamento de base também, Sub-20, Campeonato Sub-20 17, a gente tem o iScout e o Stat. Maria, Diego Melim da Rádio Oeste Capital FM. A Chapecoense contratou alguns atletas para essa temporada, mas nem todos conseguiram se firmar no time titular. Atualmente apenas o Kehler, né, aparece na escalação inicial. Na última partida, o Léo Gomes no lugar de Anderson Leite, que estava lesionado. Como que é feita a análise de mercado para contratar os jogadores da Chapecoense e quais são os motivos, na sua visão, que esses jogadores não conseguiram se firmar entre os titulares? Boa tarde, Angel. Teve o Jordan também, né, que jogou esse último jogo, e 5 atletas novos foram participar dessa última partida, né?
É difícil hoje em dia falar em 11 titulares. A Chapecoense nos últimos jogos dificilmente repetiu a escalação. A questão de adaptação vai muito do esquema tático, ou até o atleta mudar de cidade, troca o treinador. São N variáveis para explicar por que deu certo ou por que não deu certo. E sobre a análise de mercado, a gente analisa desde a carreira do atleta, a minutagem que ele tem, o histórico de lesões, extracampo, características individuais, por exemplo, se for um zagueiro, jogo aéreo, o 1 contra 1 defensivo, a construção. Daí, vamos supor que a gente vai montar o elenco do ano que vem. Qual vai ser o esquema que a gente vai utilizar ano que vem? Qual vai ser o treinador? Que características que o atleta tem que ter? Por exemplo, aqui na Chapecoense, acho que é muito claro por todos que o atleta tem que ser competitivo, tem que ter o espírito do Índio Condá. É uma característica aqui bem marcante. Então, se o atleta não for competitivo, eu acho que na relação ele não pode estar. Atualmente, a gente tem 580 atletas mapeados, seja para a Série A ou para a Série B. Desses 580 atletas, a gente, por exemplo, o zagueiro, um zagueiro construtor, a gente tem lá 10 zagueiros construtores, por exemplo. Ele fica, esse é o melhor, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim por diante. A gente quer zagueiro mais rebatedor, ou seja, um cara com mais no jogo aéreo, que seja mais bruto. A gente tem lá também os 10 zagueiros nessa posição. E a gente leva todos esses números e essas opções para o departamento de futebol tomar a melhor decisão possível.